Boa noite a todos. E nós rogamos que a paz de Jesus nos envolva a todos, dos dois lados da vida. A nossa gratidão pela oportunidade de refletirmos os ensinos à luz da doutrina espírita. Rogamos a Jesus, aos benfeitores que nos amparem, nos inspirem e nos auxiliem no tema proposto, que é bastante delicado. E também pedimos o auxílio do mais alto para que nos auxilie a todos, para que possamos compreender e vivenciar os ensinos do Cristo de Deus. Eu convido nesse momento a todos para que possamos silenciar a nossa mente, buscando o melhor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e rogar à mentora da casa, Joana de Ângeles, e também a Maria, a Mãe Santíssima, que acolha todos os irmãos que nesse instante deixam o mundo físico e passam para o outro lado da vida, que sejam acolhidos nos braços amorosos da irmã Joana de Ângeles e de Maria, e que seja proporcionado a eles uma passagem bem tranquila e um despertar também sereno, derramando bênçãos sobre todos os familiares e também sobre todos nós que aqui estamos, do KSF, as pessoas que estão nos assistindo e outras que vão nos ver depois. Que Jesus derrame bênçãos abundantes sobre todos nós. Quando a morte acontece, o que acontece? Nós podemos colocar os slides lá em cima, Marisa? Que possamos segurar firmes, como nesse slide que a Marisa vai colocar, nas mãos de Jesus, durante todo esse tempo que nós estaremos juntos. Vai ser possível, Marisa, colocar os slides? Não, minha querida. Infelizmente não. Mas você pode ler aí as pessoas. Eu vou ler a questão. Sem problemas, eu poderia até ter passado as questões para você ler, mas... No Facebook, o mundo inteiro. Ok. Pela minha competência, porque Lina não está hoje disponível. Então... Ok, sem problemas, então. Nós vamos fazer sem o slide, mas eu tenho a questão aqui, nós vamos ler. Então, quando a morte acontece, o que acontece? Deixando o nosso corpo físico, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, nós estaremos melhor ou pior? Nós sofreremos? Nós reencontraremos as pessoas que amamos e que já morreram? Com certeza, todos nós já pensamos na morte. Porque a morte não é uma opção, pode ser que sim, pode ser que não, não é uma possibilidade. Ela é uma realidade. Ela é uma das poucas certezas que nós temos enquanto estamos encarnados. Ela é uma realidade. E é tão natural, ou deveria ser natural, como nascer, como ter filhos. Como dissemos, é uma das poucas certezas que nós temos enquanto estamos encarnados. Mas esse assunto é um assunto bastante delicado e bastante temido por nós. Apesar de ser, assim, bastante já conversado. Tanto que até pouco tempo, ou até mesmo hoje, quando a gente fala em morte, as pessoas dizem, vira essa boca para o outro lado, Deus me livre, porque nós, de uma forma geral, todos nós tememos a morte. Seja lá pelas crenças, pelas diversas e diferentes crenças que todos nós temos, das diferentes existências que nós temos, acreditávamos em céu e inferno, como aquele lugar circunscrito, com aquele Deus que punia, como não temos numa única existência, como acreditávamos, não sei se a vida continua, não acreditávamos num céu, e não temos um comportamento, vamos dizer assim, adequado, condizente, para ir para o céu.
Nós tememos o desconhecido, para onde nós iremos? Como também nós tememos, bom, eu também não tenho um comportamento para ir para o inferno, então para onde nós iremos? Nós tememos o desconhecido, como também o instinto de conservação, que é aquela voz íntima dentro de nós, o instinto de conservação, como já está dizendo, que todos nós temos, que deveríamos cuidar melhor da vida, do físico, do mental, do espiritual. E nós percebemos, no entanto, que não é tão fácil cuidar do físico, do mental e do espiritual. Não é partir para a autoadoração do corpo, mas sim ter todos aqueles cuidados que a gente aprende praticamente diariamente nos estudos. Então aí vem a doutrina espírita, vem desmistificar, vem, não é, levantar o véu, vem nos livrar do medo da morte. E esse é uma das grandes bênçãos para nós, nos livrar da separação eterna das pessoas que amamos. E isso é uma das grandes bênçãos. E também vem nos auxiliar no desencarne. Vem nos dizer que a vida continua depois da morte do corpo físico, que o que morre é o corpo físico. Então, vem nos auxiliar também nessa passagem, que todos nós faremos essa viagem, todos nós. Até hoje ninguém escapou. Então ela vem, não é, nos auxiliar nessa passagem, fazendo essa viagem, uma viagem que nós nunca estamos preparados, ou quase nunca. Vem nos trazer, vem a morte, vem nos livrar do medo da morte, vem trazer mais leveza, mais aceitação e não aquela revolta. Vem nos ensinar o que é céu, o que é inferno. Vem nos dizer que é estado de alma e não aquele lugar circunscrito. É aquele estado que eu construo no dia a dia, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço. E aí nós temos as obras básicas que vêm nos auxiliar nesse entendimento. Vem a doutrina espírita realmente nos livrar do medo da morte. Nós temos aí as obras básicas, que é o Evangelho, esse livro que é o que nós tiramos o estudo dessa noite, que é o Céu e Inferno. O Céu e Inferno também é uma das 5 obras básicas. É um dos livros que todos nós não devemos ler, mas estudar. Essa primeira parte aqui, ele é dividido em 2 partes. Ele vem nos mostrar exatamente o que está escrito aqui, o céu, o inferno. Ele vem demonstrar a imortalidade da alma. Ele vem me dizer que se eu vou para o céu ou para o inferno, são escolhas minhas, são consequências dos meus atos. Então, sou eu que escolho o meu céu ou o meu inferno. Não tem castigos, não tem prêmios. Somos nós que escolhemos. E na segunda parte do céu e inferno, como dissemos, ele é dividido em 2 partes. Aí tem os relatos, aqueles relatos que a gente costuma ver, os depoimentos nas reuniões mediúnicas. Aí de vários espíritos. São depoimentos de espíritos felizes que deixaram a Terra e vêm nos contar como é o outro lado, de espíritos também infelizes, de aquela situação mediana, espíritos sofredores, extremamente infelizes, criminosos, mas também vem aqui no céu e no inferno nos dizer que não há falta que não possa ser reparada. Isso é consolador. Não há mal que dure para sempre. Que Deus não é um Deus vingativo. Que inferno não é aquela região condizente,
temporária que eu mudo quando eu mudo a minha forma de pensar. Deus é amor. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos andar em trevas se nós seguirmos Jesus. Ele é o pastor misericordioso das almas. Ele disse que nós somos as ovelhas e que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então ninguém está perdido. Por mais, aqui tem depoimentos de irmãos nossos que cometeram crimes, assassinatos, mas e aí não vai ficar no inferno eterno? Porque, como dissemos, não tem falta que não possa ser reparado. Vamos recomeçar novamente com outra oportunidade e para reparar essa falta, porque Jesus é mestre. Ele vem nos ensinar o caminho. Jesus ama os pecadores, ama cada um de nós, ama os pecadores, não os pecados. Porque então ele estaria sendo conivente, mas ele ama a cada um de nós. E ele está ali para nos mostrar o caminho. E também nós temos o Evangelho, nós temos a Gênesis, nós temos o livro dos médiuns. E esse outro livro que nós hoje tiramos, que é o livro dos Espíritos, nós tiramos 4 questões das 1019. E dessas 4 questões não tem como nós nos aprofundarmos muito, é só uma leve pincelada. Porque o tempo corre. Esse livro aqui, o livro dos Espíritos, que tem 1019 questões, independente da crença de cada um, todos nós deveríamos ler, todos, porque é de imenso valor para toda a humanidade. Ele é um livro extremamente atual. Então, aí nós vemos a importância dos estudos. A Marisa, no meu tempo, e eu sei que agora, convida sempre a todos para estudar, para vir para o estudo. Então, eu hoje convido vocês para lerem a questão 165 de O Livro dos Espíritos. Será que o conhecimento influencia em nossas vidas? Com certeza, ele exerce uma influência muito grande, porque nós vemos até no livro, além das obras básicas, pulando um pouquinho a gente já volta. Além dos livros, nós temos das obras básicas, nós temos só do Chico Xavier mais de 400 livros, onde nós temos aquela série do André Luiz, que é nosso repórter do Além Túmulo, que veio que geraram até filmes, como também nós assistimos até aí, quando eu aí estive, Joelma e outros, tem também A Vida Continua, outros tantos filmes, e o conhecido Nosso Lar, já na segunda edição, lá no Nosso Lar, o próprio André Luiz conta o complicado desencarne dele. Ele era extremamente materialista. Então, vem nos contar como foi o desencarne dele, nos mostrando que, como ele era extremamente apegado às coisas da matéria, demorou, porque ele não tinha percepção do mundo espiritual. Então, o conhecimento exerce uma influência muito grande para que nós possamos nos preparar e nos preparar para o outro mundo e perceber o outro mundo, porque ele demorou muito. Então, é isso. Quando a morte acontece, o que morre é o corpo físico. A vida continua depois da morte do corpo físico. Até aí todo mundo concorda? Eu não consigo ver vocês, mas eu acho que todos concordam que a vida continua depois da morte do corpo físico. E se você ainda não concordar, você já colocou a sua mão no rosto gelado de uma pessoa que morreu? Tem prova maior que essa?
você percebe naquele corpo gelado que a alma não está mais ali. Que a alma já se elevou. Já está em outras regiões, aonde? Em outros planos, talvez a gente não compreenda onde. Está num plano condizente ao seu estado, que talvez a gente não consiga compreender, mas a gente sente que a alma não está mais ali. Então, como dissemos, a primeira questão é: quando a morte acontece, o que acontece? Então, todos concordam que a vida continua depois da morte do corpo físico. A vida prossegue além do túmulo. E na questão 149 de O Livro dos Espíritos, quem tem o Livro dos Espíritos aí pode acompanhar. Kardec pergunta assim aos benfeitores espirituais: em que se transforma a alma no instante da morte? Em que se transforma a alma no instante da morte? Respondem os benfeitores espirituais: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente, eles respondem. Vejam, temporariamente. Infelizmente não está na tela aí a questão, mas fica aí a questão, temporariamente. Ou seja, então, em que eu morri? Em que se transforma a alma, a minha individualidade? Em que ela vai se transformar? Fazendo Kardec, para as pessoas que estão começando na doutrina, ele faz uma distinção para que possamos melhor compreender, dizendo que alma somos nós, encarnados num corpo físico, e espíritos é quando deixa o corpo físico. Embora nós sejamos sempre espíritos, nós nunca vamos sair da vida depois que entramos. Nós somos sempre espírito. Mas o que é que nós vamos se transformar no instante da morte? Ele pergunta. Depois de fazer essa distinção, no que eu vou me transformar? Em espírito. Não é? Então eu vou para onde? O que fala que deixei temporariamente? Eu vou para onde? Para o meu lugar de origem. Da onde que eu vim? Eu vim do mundo espiritual. Não, mas você veio lá do hospital tal, da barriga da sua mãe. Sim, fisicamente. Ele está falando aqui em que se transforma a alma. Por isso que eu fiz essa distinção que Kardec nos ensina. Então, da onde que eu vim? Ele está falando da alma, da minha essência. Eu vim do mundo espiritual. Eu sou um espírito, ou num corpo ou fora dele, mas eu sou sempre um espírito. Então, eu vim do mundo espiritual e eu retorno para o mundo espiritual. Da onde eu deixei, como eles nos dizem, temporariamente. Eu vou para aquele espaço que a gente chama erraticidade. Erraticidade é aquele espaço, é aquele intervalo entre uma e outra encarnação, onde nós aguardamos uma oportunidade para reencarnar, para voltar, para fazer teste, para um novo aprendizado, onde a gente faz todo o planejamento e vem, com certeza, a gente vem para acertar. E, conseguiu aí, ó, conseguiu colocar a questão. Então, é como assim, se essa questão ficou bem claro, é como assim, agora eu estou aqui. Eu acho que ficou bem claro, mas eu estou aqui no meu lugar de origem e eu preciso fazer um curso. Eu vou fazer um planejamento desse curso de 10 anos e vou para aí. Faço um curso, faço esse planejamento e quando acaba esse tempo, eu retorno para onde? Para o meu lugar de origem. Então, assim mas nós temos que pensar não no físico. Se nós vamos pensar assim, eu sou a Mari, eu vim da barriga da minha mãe, do hospital. Não, ele está falando em alma. Até aí tudo certo? Vamos para a próxima questão, então, que é a 150.
A próxima questão é a 154. Vamos ver se a gente consegue passar. Aqui, gente, isso é só uma pincelada, porque são muitas questões. Como eu falei, eu só consegui separar 4 questões. Aqui ele está falando a separação, que é uma das nossas grandes preocupações. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Vamos nos atentar que ele está pedindo assim: quando separa a alma do corpo, dói? Morrer dói? O desencarne é doloroso? É uma das grandes preocupações nossas. Se morrer, dói. Vejam a resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste momento, a alma nada sente. O sofrimento da morte, nada sente. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Exílio é prisão. Então, assim, ele nada sofre. Só que aqui ele está falando de tem vários tipos de morte. A doutrina espírita vem nos falar que o processo de desencarne é algo que depende muito de cada um de nós. Então, como que eu vivi? Também ele fala do tipo de morte. Se eu morri de acidente, de infarto, não é, um assassinato, um suicídio, tem vários casos. Nesse caso aqui, como é que dá a separação? Que é, de um modo geral, na morte natural. A morte natural é quando chega com o esgotamento dos órgãos. Aí ele até fala que é como uma vela. Uma vela, não é? Vai até chegando, vai pouco a pouco, gradativamente. A vela vai sem perceber, pouco a pouco, até chegar a sua vida útil. Assim também nós. Ele está falando nesse caso aqui, que tem vários casos, quando chega pelo esgotamento dos órgãos, na morte natural. Não está falando em acidente, não está falando em suicídio. Então, na morte natural, o corpo físico, o cortar dos laços, não. Morrer não dói. O ato em si não dói. Quando nós chegamos aqui, no mundo físico, mãos hábeis cortaram o cordão umbilical. Do outro lado, não precisamos nos preocupar. Mãos hábeis, generosas, vão cortar os laços também, vão nos auxiliar. Então, nós temos que nos preocupar em viver bem, cumprindo as leis de Deus. Então, é como uma vela, vai ser como uma lentidão, o desprendimento não vai ser de forma abrupta, é como uma vela, lentamente. A gente vê aí que as pessoas vão morrendo, chega lá com 90 anos de idade, com esgotamento dos órgãos, como dissemos, até hoje ninguém escapou. Então, é isso que a doutrina espírita vem fazer, vem nos ajudar, nos preparar para essa viagem, que vem nos ajudar a preparar a mala, que nós, como veremos, é muito simples. É cuidar do nosso dia a dia. Então, para eu morrer bem, eu tenho que buscar cumprir os meus deveres diante das leis divinas. Porque se eu estou aqui, eu estou com Deus, lá também eu estarei com Deus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Por isso que a gente diz, meu Deus, mas que inferno, muitas vezes, quando as coisas não vão bem. Porque realmente a gente sente aqui dentro de nós, ou melhor, na nossa consciência, que as coisas não são ou não estão como deveriam ser, pelo nosso mau procedimento. Então, a separação da alma
com o corpo, veja o que ele está falando, da alma e do corpo, que é o desencarne. Não dói. Portanto, é até um prazer, mas nunca devemos procurar o desencarne. Devemos, não é? Ao contrário, fazer tudo o que é possível, que nós temos o instinto de conservação para procurar cuidar do nosso corpo físico, cuidar do físico, do mental e do espiritual, porque isso aqui é um instrumento, porque nós viemos aqui para aprender, para evoluir. Estamos aqui em aprendizado, em testes. Então, temos que aproveitar essa oportunidade. E, então, sem grandes preocupações, se nós estamos aqui com Deus, estamos nos esforçando, não sendo santo que, como é que é, santo é o pecador que não desistiu, mas nos esforçando, lá também nós estaremos com Deus, nos esforçando também, nós teremos o amparo, porque Deus é um Pai misericordioso. Antes de vir a justiça, ele é misericórdia. E como nos diz Chico, nós estamos pagando em prestação as dívidas que nós contraímos no atacado. Então, mãos hábeis, generosas, no mundo invisível, nos ajudarão. E a próxima questão, que é a 163, essa questão é uma das grandes preocupações nossas. É a perturbação espiritual. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Os benfeitores respondem: consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por um tempo. Essa é todo mundo quase nas reuniões, depois, quando acaba, vem questionar quando perde um ente querido. Se esse período de perturbação, o que é, né? Se é longo, se é curto. No comentário de Kardec, ele fala que no momento da morte, o espírito entra assim num período de perturbação. Ele não tem consciência imediata. Ele fica perturbado por algum tempo. É como quando a gente dorme aquele sono assim profundo e a gente acorda. Não tem consciência imediata de si mesmo. Então, ele precisa de um tempo para reconhecer. Quanto tempo para que ele se encontre, para que ele se reconheça? Bom, esse tempo, tudo é muito relativo, é a célebre resposta. Depende de cada um. Pode ser de minutos, pode ser de horas, pode ser de dias e pode ser até mesmo de séculos. É como Kardec fala assim, uma coisa que a gente consegue entender. Sabe aqueles dias de neblina que a gente não vê nada direito, nada na nossa frente? É mais ou menos por aí. Mas no momento que a neblina vai se dissipando, tudo vai clareando e a gente vai vendo com mais clareza. Aquilo que a gente não via na nossa frente, a gente vai vendo com mais clareza. E nós vemos até aquilo que está distante de nós. Então, quanto tempo eu morri? Eu deixei meu corpo físico. Quanto tempo eu vou demorar para ter consciência de mim mesmo? Bom, esse estado de perturbação, como dissemos, ele é muito relativo. Vai depender de cada um de nós, do tipo de morte. Para aqueles espíritos extremamente apegados à matéria, à sensualidade, é lógico que vai demorar um pouco mais para ele se desprender, para ele se desapegar da matéria. A gente viu o filme, como nós temos o livro ali, do complicado desencarne do André Luiz, e podemos aprender com os erros dele. Mas ele era um caso que ele era extremamente materialista. Então, ele não acreditava na vida após a morte. Então, ele demorou para perceber. Aí, quanto
mais evoluído o espírito é, mais rápido. Quanto menos evoluído, mais lento. Portanto, o que determina o tempo é o meu caráter. É também o tipo de morte. O tipo de morte e o meu caráter vão definir esse tempo. E também o conhecimento. O conhecimento ajuda? Claro! Se eu não acreditar que a vida continua, eu vou receber toda ajuda, mas eu demoro para perceber o mundo espiritual, como André Luiz demorou. Agora, no momento que eu orar, que eu mudar a minha sintonia, porque tudo é questão de sintonia. Nós não sofremos quando nós morremos, porque o sofrimento ele não é físico, ele é mais psicológico, tudo está na nossa mente. Então, no que eu mudar a minha forma de ver, de pensar, tudo muda. O sofrimento sempre ele é temporário. Então, esse período de perturbação ele é variável. Vai depender da minha percepção. Então, o conhecimento, aqui que nós somos tão convidados, não é? Para o estudo, vai nos ajudar, sim. Vai nos ajudar a perceber o mundo espiritual. Por isso é tão importante o estudo das obras básicas, para que possamos melhor nos preparar. Embora, para morrer bem, eu tenho que viver bem. E o que é viver bem? Viver bem é cumprir as leis divinas, é fazer o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o amai-vos, como Jesus nos ensinou. E vamos para a última questão, que acho que o tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Marisa. A última questão. É a 286. Então, nessa questão, nós vamos falar das relações do além-túmulo. É uma das nossas curiosidades. Essa questão eu convido vocês para depois lerem e meditarem na questão 290, que ela é muito, muito parecida. E talvez, como não consiga sanar todas as questões, né, e com certeza é só uma pincelada, porque não tem como esgotar o assunto, mas só daquela pincelada. O objetivo nosso é chamar para o estudo mesmo, que aqui aí no Kardec, eu acho que tem quase todos os dias, é esse o grande objetivo. Então fica aí o convite também, além da questão 165, para a questão 290 e todas essas que seguem, que é bem curtinho. Então, na questão 286, nas relações do além-túmulo, Kardec pergunta assim aos benfeitores: deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda, aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e alige o véu, o véu material. Essa questão é fantástica. Eu preciso de um tempo para reconhecer a mim mesmo. O primeiro encontro é comigo mesmo, diz uma grande professora minha, que é uma das pessoas que eu aprendi muito. Você não vai. Você fica. Fica como eu sou. Se eu sou teimosa aqui, eu sou teimosa lá. Se eu sou generosa aqui, eu sou generosa lá. Então, a morte não é uma porta mágica. Nós temos ajuda aqui, nós temos ajuda lá, com certeza. Mas eu continuo sendo eu, com a minha individualidade. Então, deixando o meu corpo físico, eu vou encontrar imediatamente as pessoas que eu amo? Sim e não. Imediatamente também não é bem o termo. Porque vai depender de quanto tempo eu vou demorar para levantar o véu material. De quanto tempo você vai demorar para levantar o seu véu material? Eu sou muito apegada às coisas da matéria. Como nós estamos? O encontro não é com aquele
Deus vingativo, não. Não. É com o Pai amoroso. O encontro é comigo mesmo, com a minha consciência. É aqui que estão as leis, que estão gravadas as leis divinas. Então, eu estou diante de um tribunal, sim, mas esse tribunal é a minha consciência. O reencontro é comigo mesmo. Então, sem castigos, sem prêmios. A cada um segundo as suas obras. O que eu fiz? Segundo as minhas obras. Não tenho castigos. Também eu não tenho prêmios. Então, quanto tempo eu vou precisar para sacudir o véu material? Esse tempo pode ser muito longo. Não, pode ser muito curto. Vai depender do quê? Os espíritos nos alertam do meu caráter, do que eu fiz. É a célebre resposta. Depende, é muito relativo. Depende de cada um de nós. Agora, a gente está falando mais de morte natural. A gente vê muito nas reuniões mediúnicas, nós costumávamos aí ter as reuniões mediúnicas, como continua tendo no KSSF, onde nós tínhamos os depoimentos, onde a gente ficava extremamente comovido. Não tinha como, a gente chorava mesmo, daqueles espíritos pedindo socorro, porque eles deixavam a terra e contavam, né, que eles estavam mortos mesmo, mortes, por exemplo, por acidentes, por exemplo, né, morte por acidente, e eles não acreditavam que estavam mortos, eles não acreditavam que não faziam mais parte do mundo dos vivos, porque eles têm olhos, eles têm nariz, eles têm boca, e eles procuravam as pessoas que amam, e conversavam com elas, não entendiam porque elas não respondiam. Então, quanto tempo vai levar? Depende da minha percepção. O próprio André Luiz, que nos conta no livro Nosso Lar, que aí mesmo nós já estudamos esse livro, demorou muito, porque depende da percepção. Mas a misericórdia divina vem sempre ao nosso auxílio. No momento que ele orou fervorosamente, ele mudou a sintonia, o socorro veio, porque o socorro sempre esteve às suas mãos. Só que ele não percebia, porque o seu padrão vibratório era baixo. Então depende de cada um de nós. O auxílio sempre virá ao nosso encontro. Mas será que como está a nossa percepção? Porque muitas pessoas não acreditam que a vida continua. Então, mais uma vez, eu falo da questão 165 e da importância que é os estudos. Quando eu estava aí, a minha gratidão, porque a Marisa sempre nos colocava nos trabalhos, era toda semana. A minha gratidão, porque nos ajuda a nos preparar para essa vida aqui de agora. E até muitas vezes não vou não. Não, Mari, tá só aqui, ó. Então, assim, ajuda, porque eu sei das nossas necessidades, o ouvido que mais precisa ouvir é esse, mais perto da boca. Os estudos são sempre para mim, para nós. Então, aproveitem o estudo, porque os estudos nos auxiliam na nossa percepção. Então, a questão é sempre muito individual. Vai depender, mais uma vez, do meu caráter, do tipo de morte. Porque tem espíritos que percebem que tudo é muito natural, foram se preparando e percebem, até ajudam a desligar os laços, porque Morcedori era uma prisão. Ai, que bom, eu estou livre. Enquanto tem outros que demoram mais. Agora, a ajuda, gente, olha, ajuda sempre tem. Lembrando também, será que os espíritos
aquelas pessoas que nós amamos muito, muito, vêm nos encontrar? Vêm sim, eles vêm nos encontrar. Mas será que nós vamos... Como é que é a nossa percepção? Porque muitas vezes, como é que está a nossa sintonia, a nossa percepção? Lembrando que o espírito superior sempre pode vir no inferior. Agora, o inferior, o espírito inferior, as possibilidades são mais acanhadas, ele é mais limitado. Então, eu vou um minutinho para contar e para convidar vocês para lerem o livro do irmão Jacob, o livro Voltei. Porque aí, nesse momento que eu vou contar só um trechinho, vai nos ajudar a compreender que aqueles que nos amam irão ao nosso encontro. Como também tudo que eu fiz para o outro, mas eu fiz primeiro para mim mesmo. Tanto de bom quanto de ruim. Porque o meu céu eu construo aqui, tanto quanto ao contrário, com aquilo que eu faço. Não é mesmo? Aí no livro Voltei, do irmão Jacob, ele conta como foi a busca pelo seu aprimoramento pessoal. E lá, e também ele conta como é que foi o desencarne. E em determinado momento da caminhada, ele vê uns pássaros luminosos, muito belos, de uma luminosidade assim, tão diferentes daqueles aqui da Terra. E ele então pergunta: que pássaros são esses tão belos, tão diferentes dos que tinham na Terra? E ele sorri, não com aquele ar de deboche, como muitas vezes a gente faz, mas de uma forma tão carinhosa, dizendo assim, que não eram pássaros, mas sim eram espíritos de crianças, espíritos luminosos que vinham receber uma professora que tinha deixado o corpo físico, que não fazia mais parte do mundo físico. Eles vinham receber essa professora, e tinha outras escolas também que vinham recepcioná-la. Olha só, tamanha luz. E essa professora era de uma alma nobre, ela era o espírito mais iluminado da caravana. O que eu queria mostrar com isso? Que aquelas pessoas que nos amam vêm nos receber. E essa professora recebeu tudo aquilo que ela deu para aqueles alunos. Ela praticou o amai-vos que Jesus nos ensinou. Como é que é? Vocês serão reconhecidos por muito se amarem. Não é pelo carro, não é pela beleza, não é pelo título, mas é com o que eu faço com aquilo que eu tenho, com aquele título de professora que eu tenho. Então, eu vou reencontrar as pessoas que eu amo. Bem, se eles estiverem muito elevados, eles podem vir me visitar e a gente se encontrar de vez em quando. Mas permanecer juntos, o que vai fazer que a gente permaneça junto é a igualdade de perfeição. Agora eles vêm me receber. Agora tudo depende da nossa percepção. Agora nós seremos sim recebidos por aqueles que nos amam. Então, para finalizar, eu vou deixar uma questão para nossa reflexão. Sem bater no peito, mas como nos fala Santo Agostinho, para a gente passar limpo todas as noites, o que ele nos recomenda? Primeiro, ele fala para a gente se conhecer. Qual o meio rápido, prático e eficaz, não é de a gente se melhorar ainda nessa vida? Busquem a resposta. E daí Kardec volta e pergunta, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me conheço? Passa limpo sua vida toda noite. Não é? Passa limpo, veja o que você fez. Se você fosse chamado para a vida espiritual, não é isso que Santo Agostinho nos fala lá no Evangelho? Então é essa reflexão que eu queria deixar para cada um de nós. E se você fosse chamado, se eu fosse, a pergunta é para mim também, vamos refletir juntos. Se nós fôssemos chamados hoje, se a morte chegasse e batesse aí, opa, hoje é seu dia, para o retorno para a vida espiritual, como nós nos encontramos?
Será que nós realmente nos empenhamos para construir o reino de Deus, aproveitando todas as oportunidades, a família que temos, porque está tudo certo, foi feito um planejamento, estamos com as pessoas certas, o trabalho que nós temos, não, mas o meu, não, está tudo certo. O que vamos fazer com aquele sentimento? Ou será de culpa, sem esse sentimento de culpa, sem medo? Não precisamos ter medo da morte, nem nos concentrar na morte, nem devemos. Vamos nos concentrar no que nós viemos fazer aqui. E o que é que nós viemos fazer aqui? Aprender a amar, não é? Aprender a amar. Então, porque o amor é a única moeda que nós podemos levar para o outro lado. Então, eu desejo que nós possamos amar muito, porque caixão não tem gaveta. Ame muito e que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que o KSSF nos oferece, de estudar, de nos preparar ainda aqui nessa existência, para que possamos construir o reino de Deus em nós mesmos. Muita paz, ame muito.